A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem de Deus para vocês, né? E para quem estiver chegando agora, eu me chamo Rony, essa é minha esposa Claudicéia. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou deixar uma palavra, né? Uma palavra de obediência, né? Meu foco sempre está sendo obediência ao Senhor. É na obediência que Deus trabalha, é na obediência que Deus faz, né, o extraordinário nas nossas vidas. Aleluia. E eu vou deixar aqui uma passagem, a passagem de Jonas, uma passagem muito conhecida por muitos, né, mas se não conhece, eu vou deixar uma palavrinha, né, resumida, né, Deus venha abençoar cada um que der ouvidos a essa palavra, né. Como eu falei, né, é referente à desobediência, né? A desobediência a Deus gera consequências e muitas das vezes essas consequências são irreversíveis. Até mesmo podemos perder a nossa vida, né? E não obter a salvação. Então aqui na palavra de Jonas, né? O livro de Jonas diz assim, o verso 17 do capítulo 1. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como que ele foi parar dentro desse peixe, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 1, do verso 1, diz assim: Jonas foge de Deus. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronta-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então aqui o Senhor Jesus, né, assim ele escolheu Jonas, assim como ele escolheu Jonas, ele também nos escolhe, né, os servos de Deus, Deus nos escolhe para fazer a vontade de Deus, para pregar a palavra dele, né, e não foi diferente na vida de Jonas. Ele escolheu Jonas para ir até a cidade de Nínive, porém Jonas conhecia aquela cidade, sabia a fama daquela cidade, né, ele sabia que ali os profetas de Deus, aqueles que iam falar da palavra de Deus, eram ali judiados, mortos, né? Vamos supor, no meu raciocínio, apedrejados, torturados, matavam sem dó e sem piedade. Então ele sabia que ali, se ele fosse ali, ele ia sofrer todas essas punições, né? Então ele, ao invés de dar ouvidos à palavra de Deus, ele foi no sentido totalmente oposto, ele foi para a Espanha, né? Tem outras traduções bíblicas que diz que ele foi para Tarsis, mas é a mesma coisa. Então ele não deu ouvidos à voz de Deus e temeu ao quê? Ao ser humano. Ao invés, né, o que eu sempre tenho falado para as pessoas, porque tem pessoas que mentem, né, com medo das consequências do ser humano e não sabe que o pior é fazer aquilo que desagrada a Deus, porque o castigo de Deus é muito mais do que o do ser humano, né? A gente deve ter obediência a Deus, fazer o que Deus nos ensina, que é falar sempre a verdade, independente da consequência. A gente tem que temer mais a Deus do que ao ser humano. E ali Jonas, ele entrou no barco ali, fez a vontade dele e não a de Deus, e no meio daquela viagem ali ocorreu tempestades, né? Veio uma tempestade no meio daquele período que eles estavam ali na embarcação, e tudo isso por quê? Pela desobediência de Jonas, né? Então, resumidamente, quando os marinheiros ali descobriram, né, que tudo era por causa de Jonas, a desobediência de Jonas, pegaram Jonas e lançaram ele fora do barco, fora do navio. E ali Deus preparou um grande peixe, o qual o engoliu Jonas, né? E Jonas ali permaneceu dentro da barriga do peixe por 3 dias e 3 noites.
E no momento que lançaram ali a Jonas fora do barco, a tempestade se acalmou. Então ali aqueles marinheiros também viram também o poder de Deus, né? Eu creio eu que eles ali tinham outros deuses, né? Serviam a outros deuses, mas a partir daquele momento ele viu o poder do verdadeiro Deus. Igual no dias de hoje, quantas pessoas servem a deuses que não existem, deuses criados por homens, né? Pelas mãos dos homens. E muitas das vezes as pessoas ficam ali se sacrificando, fazendo sacrifícios, né, que muitas das vezes não são alcançados, né? E quando são alcançados, eles acham que foram aqueles deuses de barro, de pedra, de cimento, de gesso, né, que concedeu a eles. Mas mal sabe que foi a misericórdia de Deus. Muitas das vezes Deus tem misericórdia e concede aquilo que cada um necessita, concede a cura, mesmo eles pedindo a outros deuses, né? E às vezes assim, eles fazem uma mistura, para chegar até Deus, eu tenho que pedir para santo não sei da onde, tenho que pedir para fulano de tal, entendeu? Eles acham que para Deus tem que ter para chegar a oração a Deus tem que ter um intermediário, e não. É você e Deus, você falando diretamente a Deus, você recebe. Você fazendo aquilo que Deus quer, você recebe. Deus não precisa, você precisa mandar recado por ninguém. Fale diretamente com Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fala diretamente com Deus. E ali, Jonas, ele permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. E no capítulo 2 fala da oração de Jonas a Deus, onde ele orou ao Senhor, seu Deus, dizendo, no versículo 2, ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Ou seja, ele faz uma oração a Deus ali, reconhecendo que desobedeceu, né? Como eu posso dizer, ele reconheceu ali a sua desobediência, viu ali as consequências que estavam ocorrendo com ele, e ele ali pediu perdão a Deus dentro do ventre daquele grande peixe. E Deus, pela tua infinita misericórdia e bondade, ouviu a oração de Jonas e o perdoou. Porém, aquilo que Deus ordenou a ele teve que cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele ali reconheceu o seu erro, pediu perdão e foi fazer o que? A vontade de Deus. E Deus fez o que com o peixe? Fez com que o peixe levasse ele aonde tinha ordenado Jonas, né? Fez com que o peixe cuspisse, foi chegando ali próximo, o peixe foi chegando ali próximo à areia da praia. E naquele impulso, creio eu, né, no meu raciocínio, o peixe chegou assim, quando estava chegando próximo à areia da praia, já pegou aquele embalo e assoprou, cuspiu Jonas, né? E Jonas fez o quê? Jonas foi pregar a palavra do Senhor Jesus. Então assim, como eu falei no início, Jonas temeu aquela cidade, né? E muitas das vezes o ser humano, né, teme o homem, mas não teme a Deus. Deus fala, vai naquele lugar ali pregar a minha palavra, e as pessoas ali muitas das vezes vê ali, sabe que ali tem pessoas armadas, pessoas que nem Rio de Janeiro, lugar bem perigoso, né, em alguns pontos. Todo lugar tem seu lugar perigoso, né? São Paulo, Belo Horizonte, todo lugar tem seu ponto de perigo, mas quando Deus ordena, ele se responsabiliza. Aleluia. E não foi diferente ali na vida de Jonas. Quando Deus ordenou a ele que fosse na cidade de Nínive, Deus estava se responsabilizando pela vida dele. E foi o que aconteceu. Jonas ali pela segunda vez, né, aqui no capítulo 3 diz, Jonas em Nínive. Pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas, apronta-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade,
Andou um dia inteiro, então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Né? Ele começou a falar ali da palavra de Deus, aquilo que Deus queria que aquela cidade soubesse. Ele começou a pregar, a falar a mensagem que Deus enviou a ele, né, para anunciar aos demais. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam-se roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia, talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus está dando oportunidade para cada um de nós nos arrepender das atitudes erradas, dos maus caminhos, né? Aqueles que ainda não praticam, não fazem a vontade de Deus, Deus está dando a oportunidade de você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, começar, né? Começar a fazer a vontade de Deus, se arrepender daquilo que você tem feito, né? E começar uma nova vida com o Senhor Jesus. Grandes coisas Ele tem para você. Basta o quê? Obedecer. E assim foi na vida de Jonas. Aqui no capítulo 3 nos mostra que Jonas ali foi naquela cidade que ele tanto temia e nada o aconteceu. Por quê? Porque ele foi fazer a vontade de Deus. E mesmo que a gente vá e venha a perecer, eu tenho comigo esse raciocínio, não é o que está aqui na palavra de Jonas, eu tenho esse raciocínio. Mesmo que a gente vá fazer a vontade de Deus e correndo risco ali, mesmo que a gente venha a perecer, é a permissão de Deus. E outra, se você estiver na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus ali, conforme a palavra dele, por mais que você pereça, venha morrer, perder sua vida, você vai ter, a palavra de Deus diz que quem perde por Jesus vai ganhar vida. Ou seja, se a gente morre fazendo a vontade de Deus, a gente vai viver eternamente com o Senhor Jesus. Então, não temos para que temer, porque o que tem nesse mundo de tão bom que queremos ficar aqui o tempo todo, né? Deus tem coisas maravilhosas, vida eterna, alegria, felicidade eterna ao lado dele. Aqui nesse mundo não tem nada de bom. Tem coisas momentâneas, tem coisas boas, tem, mas é momentânea. Hoje você está sorrindo, daqui a pouco você está chorando, entendeu? Então, nada de bom vem assim eterno nesse lugar aqui. Então, o que a gente tem que fazer é obedecer à vontade de Deus, fazer o querer dele, levar a palavra dele e fazer de tudo para a gente reinar juntamente com o Senhor Jesus na glória, nos céus, né? É o que ele tem prometido para cada um de nós, que perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, essa é a palavra que eu venho deixar para vocês, e é isso que eu tenho a dizer, é obediência. É dar ouvidos à voz de Deus, é dar ouvidos à palavra do Senhor Jesus, porque aquele que não dá ouvidos à voz de Deus, aquele que não segue a palavra do Senhor Jesus só tem a perder. Aquele que planta na carne receberá a morte eterna. Aquele que planta na carne só tem consequências tristes e dolorosas. Então que venhamos a dar voz ao Espírito Santo de Deus, que venhamos a dar voz à voz do Senhor Jesus nessa noite. Que Deus abençoe, que você receba essa palavra, guarde ela, e não só guarde, mas pratique ela. Pratique a leitura da Bíblia, pratique a leitura da palavra do Senhor Jesus. Faça aquilo que a Bíblia os ensina. Louvado seja o teu nome, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o que eu deixo para os irmãos e passo a palavra para minha esposa. Amém, glória a Deus. Eu já tomei posse dessa palavra, Aleluia. espero que vocês também tenham tomado posse. Quando uma palavra ela é pregada com sabedoria vinda do próprio Senhor Jesus Cristo,
não tem por que a gente pregar outra palavra em cima. Então, se o meu esposo já pregou, eu já tomei posse, Glória a Deus. eu acredito, eu confio no meu Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, né? É o que meu esposo falou, a oportunidade está aí, a porta dele é estreita, mas ainda permanece aberta. Aproveite essa oportunidade, faça diferente hoje, você pode tomar uma decisão, porque Deus trabalha nas decisões que nós tomamos também. Toma a decisão hoje de entregar a sua vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, entregar a vida dos seus familiares. Ah, mas o meu familiar não vai entregar a vida facilmente. Ore por ele, assim como eu, como meu esposo, oramos pelos nossos familiares que ainda não encontram-se na presença do Senhor Jesus Cristo. E obedeça ao nosso Senhor, medita em cima da palavra do Senhor todos os dias, não leia como qualquer livro, não, dá prioridade à palavra do Senhor, porque aqui não é qualquer livro não, eu costumo dizer que é o dicionário da minha vida, porque sem eu meditar na palavra dele eu não consigo saber nem consigo fazer nada. Nós não sabemos de tudo, nós não somos, como é que nós podemos dizer, nós não temos superpoderes, mas o Senhor tem. O Senhor Jesus tem poder para fazer nova todas as coisas, Ele tem o poder para te dar uma nova oportunidade para mudar a sua vida, começando por dentro de si mesmo, dentro do seu coração. Então que essa palavra ela tenha entrado na tauba do teu coração e que a partir desse momento ela possa mudar a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Quero agradecer a todos, quero pedir que quem puder estar comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like, né, curtindo. A gente agradece porque tudo que a gente faz para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo venha a ser honrado, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele é digno de honra e de glória. Nós não somos nada, que Ele sempre cresça e que nós venha sempre a diminuir para que possamos fazer o que Ele quer, as vontades dEle e não as nossas. Então, um bom começo de semana a todos e que Jesus esteja com todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado vocês, os novos inscritos, a todos que se inscreveram no canal. Que Deus continue abençoando vocês, a cada um que compartilha também esse vídeo, né, com a palavra de Deus. Que Deus venha infinitamente abençoar vocês grandiosamente, tá bom? Obrigado a todos vocês aí pelo carinho, por estar nos assistindo aí, ouvindo, dando oportunidade para a palavra de Deus entrar no coração de vocês aí. Que Deus continue abençoando a todos. Uma excelente semana a todos. Fica com Deus. Amém.